Shalom, querido, sou o pastor Ronaldo, da comunidade Mishpahat Adonai, e quero hoje compartilhar um estudo de leitura de uma carta de Pedro, Kefa, que foi escrita, como ele diz aqui, para todos aqueles que alcançaram a fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Yeshua. É uma carta que foi escrita, como atestam os rabinos, para gentios, para as nações, que adentraram a fé através de Yeshua. É uma exortação, uma palavra que foi dada, que foi escrita para as nações, partindo de um judeu, partindo dos judeus. E ele diz que haviam pessoas que alcançaram essa fé preciosa igualmente a eles. E isso me deixa assim muito feliz, porque quando o Senhor permitiu nós darmos um nome para um grupo nosso que se reunia ainda muito pequeno, e ele me levou em Efésios 2, falando sobre família de Deus, judeus e gentios juntos, Mishpahat, família de Adonai, né, o Senhor. Então aqui Pedro está escrevendo para esse contingente de pessoas das nações que se uniram a essa fé no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E o que eu quero fazer aqui hoje é basicamente alguns comentários sobre o que ele está falando para nós e contextualizar com os dias de hoje, porque não há absolutamente nada na palavra de Deus que tenha sido escrito naquela época que não tenha aplicação nos dias de hoje. E às vezes chega a ser tão impressionante que nós lemos e falamos: será que ele escreveu para hoje? Será que é para agora? Né? Porque apesar de o mundo se mover de uma forma cíclica, há tempos muito ruins, há tempos melhores, há tempos muito ruins, há tempos melhores. O mundo inteiro é assim, sempre foi assim. A maior parte das coisas que sempre aconteceram na palavra acontecem nos dias de hoje. Não há nada tão diferente. Então ele fala: vocês, no 3, visto como o divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e a uma vida de piedade, de santidade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. E eu quero sempre ressaltar alguns pontos aqui interessantes. Ele diz que nós que temos essa graça no conhecimento de Deus, recebemos dele tudo o que é necessário. Todas as coisas que são necessárias. Só que ele se refere aqui não só a conhecimento, ele se refere a verdadeiramente todas as coisas. Mas o contexto dessa carta é muito voltada para a questão de conhecimento teológico, digamos assim. E eu vou abordar várias coisas aqui para que nós tenhamos uma clareza e um alívio sobre as nossas vidas. E vocês vão entender mais adiante. Então ele diz: 2, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Yeshua, nosso Senhor, visto como seu divino poder nos tem dado tudo no que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por ela vos torneis participantes dessa natureza divina. Quando nós recebemos o conhecimento de Deus, quando nós nos apropriamos dessa verdade, das promessas dele, o que acontece conosco é que nós passamos a ter natureza divina. E a natureza divina, ela nos faz afastar cada vez mais de uma natureza carnal. Quando nós celebramos o Shabat, nós falamos: estamos agora separando os dias profanos, os dias comuns, de um dia santo. Isso não significa que os outros dias todos nós possamos pecar, pelo contrário, nós devemos santificar ainda mais nos dias que são profanos e descansar em santidade no dia da santidade. Nós nos aproximamos da natureza de Deus, da natureza divina.
e escapamos da corrupção que há no mundo. Escapamos, saímos fora, largamos, saímos correndo. E então ele dá uma exortação falando: empreguem em vós mesmos com toda diligência. E a diligência é uma persistência. Sabe quando você se coloca diante de um problema, pensa em um problema que você teve na sua vida, você falou, eu não vou desistir e vou permanecer até resolver. E muitos eu tenho certeza que resolveu, e talvez tenha alguns que você não tenha resolvido, você fala, não vou desistir. Você busca com diligência. Quando você leva o seu carro no mecânico e fala, arruma, e ele demora, às vezes, dias, e você liga, ele fala, não consegui, e ele está lá diligente para resolver, essa é a palavra diligência. Empreguem a diligência, acrescentando à vossa fé, ao crer e ao obedecer, acrescentem virtude. E o que é a virtude? Junto de diligência e junto de fé, é a excelência. É quando você não faz simplesmente uma ação. Você faz aquela ação de forma virtuosa, de forma grandiosa, de forma elogiosa. Acrescente à virtude a ciência. Então a gente não pode fazer as coisas de qualquer forma. Tudo aquilo que nós vamos fazer, e aqui obviamente que nós estamos nos referindo às coisas de Deus, e certamente tudo que nós fazemos na nossa vida tem que ser para Deus, nós precisamos do conhecimento que ele já falou lá adiante de onde que vem. A ciência inclua, acrescente o domínio próprio, que está extremamente ligado com a diligência. É onde você tem vontade de desistir ou vontade de cometer o mal e por domínio próprio, aonde Deus te dá a autonomia sobre sua vida de acertar ou errar, você exerce a diligência para que não se mova fora desse caminho adequado. Domínio próprio. Está muito ligado à liberdade e a livre-arbítrio, mas é algo que tem dentro de nós que se chama força de vontade. A esse domínio próprio acrescente a perseverança. E a perseverança é extremamente ligada à diligência, mas a perseverança, ela tem a ver com o tempo de perseverar, de persistir. Acrescente a piedade, que é uma vida justa, uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida de santidade, e acrescente a essa piedade a fraternidade. Fecha o raciocínio que vocês vão entender o tanto que isso é interessante. Acrescente a fraternidade, e eu tenho falado isso muitas vezes aqui, como que nós podemos estar dentro de uma comunidade pequena e não conversar com determinadas pessoas, e não ter o ímpeto ou a diligência de fazer conserto, de sentar, de pedir perdão, ou de liberar perdão, ou de pedir algum mediador ou mediadora para poder sentar junto com duas pessoas e consertar as coisas. E vocês vão ver o tanto que é importante isso. Está dito dentro de fraternidade, dentro de um conjunto de coisas que vão abrir algo extremamente importante que eu vou ler aqui adiante. Não ter estas coisas causam uma dificuldade que eu vou explicar mais adiante de algo muito forte. Acrescenta à fraternidade o próprio amor. E a palavra aqui é ágape, que é o amor de Deus. O amor que a gente tem incondicional. Lembra quando Yeshua disse, perdoai os nossos pecados, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido? Amai ao próximo como a ti mesmo? Então a gente tem que acrescentar a isso tudo o amor de Deus pelas vidas. Aonde uma pessoa é... me perdoem usar a palavra pior ou melhor, mas vocês vão entender no contexto que eu quero falar. Onde uma pessoa é pior do que você, em algum determinado sentido, você é pior do que outra pessoa em outro sentido. Entendem? Talvez a palavra pior e melhor não seja a mais bem colocada. Aonde uma pessoa tem mais dons e talentos do que você, talvez você tenha mais dons e talentos do que ela em outra área. Então, aonde uma pessoa falha com você, ou comigo, ou onde eu falho com você, é onde você precisa exercer esse amor e essa fraternidade. E aí agora ele vai falar então por que, no 8, se em vocês houver e abundar estas coisas, elas não vos deixarão ociosos ou infrutíferos,
Quando você fala: "Ah, não sei o que eu tenho que fazer da vida. Ah, eu tô tão sem sentido. Ah, eu não ouço Deus falar comigo. Ai, nada acontece na minha vida. Eu não dou frutos, eu não faço nada, eu não produzo. Eu passo anos da minha vida parado". Ele acabou de dar a receita, do que precisa haver na nossa vida, e um desses itens trava o restante das coisas. E os anos passam, os cabelos embranquecem, com raras exceções, e nós deixamos para trás a nossa vida com ociosidade e sendo infrutíferos. Ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de Yeshua HaMashiach. Nós só vamos conhecer plenamente Yeshua, segundo essa abordagem, se nós exercermos todos esses itens, exercendo a fé, a virtude, a ciência, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Enfim, ou continuando, quem não tem estas coisas é como cego. E isso é muito interessante, que eu me coloco muitas vezes na minha vida olhando, olhando, olhando e não enxergando nada. Eu prefiro olhar, falar isso de mim, mas eu sei que isso acontece com todos nós. Que a gente olha diante do horizonte e parece que não vê perspectiva nenhuma de nada. Quem não tem estas coisas é cego, vendo somente aquilo que está perto. Viver uma vida diligente para com a busca das coisas de Deus te faz enxergar longe. E ele vai explicar mais adiante sobre isso. E tal pessoa se esquece que foi purificado dos seus antigos pecados. Tudo isso tem a ver com santificação. Se nós nos esquecemos que fomos perdoados, que fomos limpos, mais adiante ele vai falar que nós nos tornamos como porcos lavados que tornam a lama, ou como cães que bebem o próprio vômito. Procurai diligentemente fazer firme a vossa vocação, aquilo pelo qual você foi chamado, que é servir no reino de Deus, cada um com o seu dom, e a vossa eleição, porque nós fomos escolhidos, eleitos, chamados por Deus. Porque fazendo isso, vocês jamais tropeçarão. Então, todas as vezes que nós tropeçamos, nós estamos reafirmando que estamos descumprindo tais princípios. A gente não precisa procurar muita coisa, não. Tropecei, por quê? Por isso. Claro que há outros textos, há outras abordagens que vão trazer outros aspectos que são muito fortes e interessantes, mas aqui fala de coisas muito práticas que você tem na sua palavra aí para ler todos os dias que nós devemos fazer. Porque, portanto, assim, vivendo assim, andando dessa forma, vos será amplamente concedida. Olha que o amplamente, nós pensamos sempre em um caminho estreito, né? E ele é estreito. Mas quando nós vemos dessa forma, diz: vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach. Vivendo dessa forma, o caminho para o reino de Deus é aberto de forma ampla. Nós enxergamos adiante, nós enxergamos longe. Nós não temos incerteza na nossa vida. Nós não temos aquela instabilidade de falar: e agora? Como eu vou viver? O que vai acontecer na minha vida? E se o governo, se a guerra vier? Não, o reino de Deus está aberto para nós. Nós temos estabilidade nele. E eu vou pular um pouquinho e vou ler no 16. Estou lendo 2 Pedro 1,16. Porque nós não seguimos, não acompanhamos fábulas engenhosas. Fábulas engenhosas. Pessoas que criam contos e muitas histórias e muitas ladainhas e muitas coisas bonitas que são fábulas engenhosas, muito bem programadas, muito bem arquitetadas. Quando vos fizemos conhecer, isso ele está falando, ele pregando para as pessoas. Quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Yeshua, pois nós fôramos testemunhos oculares da sua majestade. Olha o que ele está dizendo.
Quando Pedro chegou diante dos gentios e dos judeus para pregar, ele fala assim: eu não inventei moda para falar para vocês. Eu compartilhei aquilo que eu vi, aquilo que eu testifiquei, aquilo que foi experiência real na minha vida, aquilo que estava escrito na palavra de Deus, mas diante ele vai falar, e não foi com fábulas engenhosas. Ele quis dizer, eu não usei de filosofias vãs. E isso me dá uma certeza muito grande de que a palavra de Deus é simples. A palavra de Deus é simples. Eu tenho visto pessoas complicando a vida das pessoas. A- Ao invés de ensinar com transparência e clareza, trazem sobre a vida das pessoas fardo e julgo com coisas complicadas. Eu recebo diariamente, semanalmente, pessoas perguntando sobre estudos que só complicam a cabeça das pessoas. E me permita falar de um caso que aconteceu um tempo atrás, de pessoas que, com fábulas engenhosas, falou para uma irmã que ela deveria ir em todo o seu fluxo menstrual procurar um rio para se purificar. Águas vivas. Ela tinha que ir ao rio para se purificar. E essa pessoa nos ligou assim, atônita. Onde eu vou procurar um rio para me purificar? Eu falei, vai na água do Demai, minha irmã. É na água do Demai, no chuveiro. Porque a purificação da mulher, um dia nós podemos falar mais sobre isso. Ela é obrigatória, mas ela não é feita de uma forma arcaica. Há pessoas que estão ensinando um judaísmo medieval. O que é judaísmo? Judaísmo é o comportamento do povo judeu. Ismo, comportamento. Comportamento dos judeus. Yeshua é judeu. Yeshua viveu o judaísmo. Perfeito? Mas dentro do comportamento judaico foram criadas várias tradições. E muitas delas nós estamos celebrando aqui. Boas tradições que nos aproximam de Deus. E Yeshua corrigiu diversas tradições ruins. E muitas vezes ele falou: vocês estão lançando peso e fardo sobre a vida das pessoas com coisas que nem vocês mesmos conseguem fazer. E eu quero continuar um pouquinho mais para voltar nesse assunto. Porquanto ele, Yeshua, recebeu de Deus Pai honra, honraria, mérito, reconhecimento e glória. Glória é, se nós pensarmos num plano material, é o que se dá ao rei, a glória. Você olha e fala: este é o rei. Isso foi concedido por Deus para o Messias. E ele testifica isso no dia quando, aqui nessa tradução diz a glória magnífica, a glória excelsa, excelso, ou na tradição judaica, a Shekhinah, o poder da presença de Deus, esteve diante do Messias falando: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. E nós ouvimos essa voz, ele diz. E eu quero aqui falar de um outro aspecto que vai fazer sentido com fábulas engenhosas. E eu quero lançar isso como um conceito para que você estude. O pai nos ensinou a honrar o filho e nos ensinou a dar a ele glória. E nós lemos em Apocalipse os anjos se prostrando diante do Messias, tirando as suas coroas diante dele, os anciãos, reverenciando aquele que deu a sua vida por nós. E no judaísmo, isso não é idolatria. Idolatria é quando você tira qualquer coisa diante de Deus e adora aquela coisa. Adora a criatura ao invés do Criador. O Messias não é uma mera criatura, ele é o Filho de Deus. E ele em si não toma essa honra e essa glória como um ídolo,
porque ele sabe que todas as coisas que ele tem vieram do Pai e voltam para o Pai. Então, eu vou mais adiante para terminar com essa exortação. 19. Temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazeis em estar atentos à Bíblia, a palavra profética, como uma candeia que ilumina um lugar escuro até que o dia amanheça, e a estrela da alva, ou o próprio Messias, a estrela da manhã, surge em vossos corações. Sabendo primeiramente isso, primeiramente ele fala, preste bastante atenção nesse item, porque ele é de fundamental importância. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ah, Deus me disse que é assim. A Bíblia não fala, não, mas Deus me disse que é assim. Ah, eu acho, Deus me disse que esse profeta falou isso. Não existe interpretação bíblica de particular interpretação. Existe, dentro do mesmo texto, uma variação de análise, de validação daquilo que é justo e correto. Aonde você pode, eu ler um texto e entender algo, você ler um texto e entender algo, mas esses dois algos não se contradizem. Eles se unem, se fundem e testificam com a Torá, com a lei de Deus. Ele fala, cuidado com interpretações pessoais da palavra. E as pessoas dizem, porque se você não viver desta forma, você vai perder sua salvação. Aí você pergunta, onde está a forma? Aí ele vai te responder, ou ele vai te responder na nossa interpretação, ou ele pode te responder na tradição judaica. E o que acontece é que a tradição judaica não é a Bíblia. Então entendam, a Bíblia é um texto espiritual completo, pleno, perfeito e único e suficiente. Talvez seja essa a melhor definição. Suficiente. Quando eu leio um texto, quando eu vou lendo um texto, o que a nossa mente faz? O nosso intelecto. Ele começa a desenhar o cenário daquilo que a gente está lendo, não é? A gente vai lendo, vai imaginando, e vai juntando, e vai conectando, e vai fazendo tudo aquilo até formar um desenho perfeito. E aqui está falando que quanto mais a gente exercita essas coisas, mais conhecimento de Deus eu tenho. Mais perto dele eu estou, mais amplo o caminho do reino é aberto para mim. Então, conforme eu leio, e a fé vem pelo ouvir da palavra, quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, mais esse desenho, estou fazendo uma analogia, ele vai se concluindo na minha mente de uma forma perfeita. E só com os textos da Bíblia a salvação é garantida. Não há outro livro, não há outro homem, não há outro escrito, não há outra interpretação, não há uma nota de rodapé, não há um manual, um livro, qualquer que seja, além da palavra, que vai te garantir a salvação. Nenhum, nem um rabino, nem um pastor, nem um padre, nem um mestre, nem um guru, nada. É a palavra, viva e eficaz, espada de dois gumes, que corta dos dois lados, apta para discernir, separar a alma do espírito, juntas e medulas. A palavra de Deus é perfeita. Cuidado. Cuidado comigo falando. Cuidado com qualquer pessoa falando. Cuidado com qualquer interpretação que venha trazer peso sobre a sua vida. Porque é o que mais está acontecendo. Certa feita, Cecília, outra pessoa, já falei isso aqui, disse que tem um lugar que está dando banho de mangueira nas pessoas para fazer techuvá, conversão. Banho de mangueira. Me perdoem. Poderia passar horas aqui falando de loucuras que as pessoas estão fazendo, dizendo que estão vivendo judaísmo. Cuidado com o judaísmo.
Cuidado com o que você ouve na internet. Falava aqui na quinta-feira, nunca eu vou proibir ninguém de assistir, de ouvir nada. Não tenho esse afã de fazer isso. Até porque não funciona. Mas ora antes de ouvir. Ah, é tão bonito, fala tão bem, nossa, uma maravilha. É judaico, igual a Mishpahat. Pode ser. Eu tô falando que você tem que ter cuidado comigo, com o que eu tô falando aqui. E com qualquer pessoa. Não sai emprestando seu ouvido para qualquer tipo de coisa. A palavra de Deus é suficiente. E aí, quando eu leio e eu crio aquele entendimento, aquele desenho, né? Como eu estou simbolizando aqui, eu vou criando tudo aquilo. O que eu posso fazer? Eu vou lá na tradição judaica colorir algumas coisas que já estão pré-definidas na palavra, que não contrariam a palavra. Que vão me mostrar, às vezes, um aspecto, igual eu estou vendo aqui, vocês estão vendo essa planta de frente para cá, mas vocês talvez não estão vendo que tem aqui atrás um montinho verde aqui, super bonito. Ou eu vendo daqui, talvez eu não visse que do lado, na frente da flor, também tem uma flor, um ramo de flores. Então a tradição judaica, ela vai ajudar a clarear alguns detalhes que a salvação da palavra já te garantiu. O meu conselheiro, minha inspiração para permanecer até aqui, Rabino Marcelo, me deu um conselho extremamente repetido. Ele falava, Ronaldo, e fala até hoje, cuidado para não virar uma seita. Cuidado para não virar uma seita. Cuidado para não virar uma seita. Várias vezes. Hoje eu mando mensagem para ele, às vezes com as nossas festas, com os nossos estudos, e falo, Rabino Marcelo, não viramos uma seita. E não vamos virar uma seita. Porque quando eu começar a lançar para vocês judaísmo, peso, como peso, aí vocês podem desconfiar. Tem muitas tradições que nós não cumprimos, que a gente pode passar a vir a cumprir, com sabedoria, com maturidade. Mas ninguém vai lançar peso de judaísmo sobre a vida de vocês. Aqui nesta casa há equilíbrio na palavra. E o equilíbrio não é um pouco de erro e um pouco de acerto. O equilíbrio é acerto, dentro do acerto, um equilíbrio, e dentro da outra ponta de acerto, equilíbrio. Entendem? É uma balança de acertos, aonde você vai balancear. Até aqui eu vou, até aqui outro dia, até aqui eu preciso de mais homens comprometidos com a palavra para fazer determinadas coisas que exigem homens dentro de uma comunidade, que voluntariamente se projetam para poder fazer, que não adianta a liderança só pegar no pé, a pessoa precisa falar, eu anseio por isso, eu quero isso. Mas vamos adiante, porque ainda tem mais algumas coisas muito, muito boas aqui, muito boas mesmo. Porque assim será amplamente concedida a entrada no reino do eterno, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui não está falando que precisa de mais nada além da palavra, tá bom? Não seguimos as fábulas engenhosas. 21. Porque a profecia, e aqui eu não quero falar só profecia assim diz o Senhor, ou aquela profecia que a gente lê lá do Daniel falando dos tempos, profecia é a palavra de Deus, que é algo profético que nos impulsiona para o futuro. Porque a profecia nunca foi produzida, a palavra de Deus não foi escrita pela vontade dos homens, mas homens da parte de Deus que falaram e escreveram movidos por Deus. Qualquer coisa que é dita, que é ensinada contrária à palavra de Deus, não é a palavra de Deus. Esteja onde estiver. Ah, mas tem 60 mil seguidores. Tem uma pessoa na internet que tem 600 mil seguidores. E depois que todo mundo estava bonitinho acompanhando os estudos, a pessoa fala, mas olha, Yeshua, assim, tô parafraseando aqui,
não é bem assim igual você lê, sabe, porque ele não cumpriu as profecias, então assim, cuidado, porque esse Yeshua aí não é tanto o Messias quanto você espera. Aí você assiste isso e continua seguindo. Ah, é porque retende o que é bom. Retém o que é bom, meu irmão, retém o que é bom é dentro do que é bom. Dentro do que é bom, você retém o que é bom. Você vai assistir um filme de terror, tem alguma coisa boa ali que você vai reter? Tá bom, foi só pra quem gosta de filme de terror, né. Capítulo 2:1. Mas houve também entre os povos falsos profetas, e como entre eles e como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras. E essa palavra encobertamente é muito forte, porque encobertamente é 99% bonito e 1% é assim: se não for do meu jeito, você vai para o inferno. Se não for a revelação que Deus trouxe aqui para nós, cuidado, hein, irmão, você tá? A palavra é encobertamente introduzirão heresias que vão te destruir, que vão matar a sua fé. Eu conheço e convivo com pessoas que introduziram-se na restauração das raízes judaicas da fé. Começaram a estudar, começaram a buscar, começaram a aprender e quiseram ir além da onde nem rabinos com menos de homens com menos de 40 anos, conforme instrui o judaísmo, deveriam ler. Se quer ler. Não, mas tá na internet. E hoje estão completamente frios, porque foram desligados, porque foram buscar. Há outros que negaram Yeshua, porque foram buscar fora da fonte. Ah, mas eu preciso de ir profundamente em tudo aquilo que Deus tem para mim. Deus tem a palavra para nós. Nós vamos estudar aqui um dia, a gente pode estudar aqui um dia o máximo que a gente puder de Kabbalah, de Zohar. Podemos estudar um dia? Podemos. Com muito zelo, tem muita coisa bonita, mas não é a palavra de Deus. Ah, mas eu só entendo a palavra de Deus se eu for estudar Sefirot. Você entende a palavra de Deus lendo a palavra de Deus. As Sefirot são lindas. Falamos semana passada delas aqui para quem estava. As emanações de Deus. É lindo. Mas não é a palavra de Deus. Negando até o Senhor que os resgatou. Trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Começa lindo e depois te desvia da fé, te desvia dos irmãos, te desvia da comunhão. Começa a lançar peso sobre a sua vida dizendo que tudo não pode, 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 porque não é judaico. Mas esquece de saber se é bíblico. E muitas pessoas seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Quem é o caminho da verdade? O próprio Yeshua sendo blasfemado. Movidos com ganância, palavras fingidas, farão de vós negócio, a condenação dos quais não tarda. É muito complexo. 19. Prometendo-lhes liberdade. Se você fizer desse jeito, você vai ser livre. Se você verdadeiramente, se todas as vezes que você pecar, você for no rio tomar banho, você vai ser livre. Se todas as vezes você fizer isso, você vai ser livre. E aí começa a te introduzir em rituais. Rituais e rituais. Prometem liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Se a pessoa se torna escrava da religião, pouca coisa adiantou deixar de ser escravo do pecado.
Porque a libertação não vem de religião. A libertação vem da liberdade de Yeshua. Religião, eu vou me permitir falar mais uma vez o conceito que eu tenho. Religião são pequenas escadinhas que os seres humanos fizeram de baixo para cima para tentar chegar a Deus. Religare. Pequenas escadinhas. Aí fala: Oi, Deus, estou perto de você. E dos céus, da morada de Deus, da eternidade, de toda a sua glória, o Senhor manda para nós um elevador chamado Yeshua, caminho, verdade e a vida. E não há outro caminho. Cuidado com as religiões. Capítulo 3:1. Amados, já é a segunda carta que vos escrevo, em ambas as quais desperto com admoestações o vosso ânimo sincero. Por que tem admoestação? Para a gente ter ânimo. A admoestação não é para a gente ficar triste, é para a gente ficar feliz, animado. Para que vos lembreis das palavras que antes foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante os apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria. Ele mandou lembrar de quê? Do judaísmo? Ele mandou lembrar de tradições, dos livros dos sábios? Eu não estou desfazendo disso. Eu estou falando que a instrução é: lembre-se da palavra escrita pelos profetas, dado pelos apóstolos, dos mandamentos de Yeshua. Sabendo que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, 4, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, Abraão, Isaque, Jacó, desde o princípio da criação tudo permanece. E aí ele fala: vocês ignoram que pela palavra de Deus, pela Bíblia, pela palavra de Deus, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Opa! Pois eles de propósito ignoram isso, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que a terra foi tirada da água, ou seja, o dilúvio, no meio da água subsiste, prevaleceu, e haverá um dia de julgamento sobre a terra. Ele fala: cuidado com as pessoas que vêm falar para vocês assim: não, bobagem, esse negócio de Jesus vai voltar, Yeshua, Israel está lá em guerra, larga aquele povo para lá. Essa Bíblia aí, ó, desde quando escreveu tá tudo igual. Cuidado com esse negócio aí, ó, isso aí vai tá te prendendo. E aí ele fala: a palavra diz como que seriam todas as coisas em todo o tempo. 9. O Senhor não retarda a sua promessa, porque ele sabe o tempo certo de cada coisa. Ainda que alguns a tenha por tardia, ele é longânimo, paciente para convosco, porque não quer que ninguém se perca, senão que todos venham a se arrepender. Porque se ele tivesse trazido Yeshua e um juízo final há épocas atrás, não haveria salvação. Ele é pacientoso para conosco. E a gente não tem que se acomodar nisso, por isso que ele inicia a carta falando: seja diligente na busca da tua salvação. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo. Vamos tocar? Porque o estrondo aqui me remete ao ressoar da última trombeta, aonde Yeshua voltará. Virá do céu, como ladrão o dia do Senhor. Passarão os céus com grande estrondo, ou com o ressoar da trombeta. Os elementos ardendo se dissolverão, a terra e as obras que nela há serão descobertas. Ora, uma vez que todas as coisas hão de ser dissolvidas, eu vou explicar, que as pessoas não devem andar em santidade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus. Ele fala que quando chegar o dia do Senhor, aonde Yeshua voltar, tudo que existe construído por mãos humanas se dissolverá. Que argumento que um ser humano terá diante do Senhor? Ai, Senhor, eu interpretei a Bíblia desse jeito, meu amigo, mas está falando aqui, ó, assim, assim, assim. Não era desse jeito, era desse jeito que está escrito. Tudo vai se dissolver diante dele, todo conhecimento humano. E ele diz:
Não deveriam as pessoas andar em santidade, em piedade, aguardando e desejando ardentemente esse dia? Não deveríamos nós arder o nosso coração pelo dia do Messias? Aí se perguntar assim, para mim, para você, você quer que Yeshua volte amanhã? Aí às vezes a gente vai pensar, não estou pronto. Como que a gente pode não estar pronto? Que risco que a gente está correndo é esse? E não é por medo, é por amor. Ou às vezes podemos falar, temos tanta coisa para fazer aqui ainda, tantas coisas que são obras de palha, como nós cantamos aqui. 13. Nós, porém, segundo a promessa, aguardamos os novos céus e a nova terra, novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça, aí sim, uma verdadeira justiça, o reino milenar. Pelo que, amados, como estais aguardando estas coisas, procurai diligentemente que por ele sejais achados sem mácula, irrepreensíveis, em paz, em santidade. E tende por salvação a longanimidade, essa paciência que o nosso Senhor tem, como também o nosso. Aqui é muito interessante, porque ele vai lá e faz essa. Ai, né, essa profundidade da volta do Messias. Aí ele fala assim: mas se apegue na palavra, leiam os textos de Paulo. Ele vai falando aqui, como nosso irmão Paulo escreveu com a sabedoria que lhe foi dada, ainda que ele escreva de uma forma difícil, o Pedro reclama do Paulo, há pontos difíceis de entender, porém, haverão indoutos, pessoas que não têm o conhecimento de Deus, inconstantes, que ora acreditam numa coisa, ora acreditam noutra. Um dia acorda gentil e no outro dia vira judeu. É o que mais tem. É o que mais tem. O cara vai lá, faz um curso de hebraico, faz um. Igual para ser pastor hoje. Se a pessoa quiser ser pastor em 4 meses, ter carteirinha no conselho regional do pastor e diploma, ele faz um curso lá e é pastor. Hoje, para ser rabino, mestre judaico, não sei o quê, é de um dia para o outro. Indoutos inconstantes torcem os escritos de Paulo, como também fazem com todas as outras escrituras para a sua própria perdição. E eu finalizo aqui, olha, no 17. Portanto, vós, amados, sabendo isso, quem não sabia disso tudo agora, até agora? Talvez ele estava falando para a gente que não sabia, né? A gente aqui já sabia de uma boa parte dessas coisas. Sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano de homens perversos sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza e se esmoreça de congregar, de andar com gente que tem mais deficiências morais do que você, ou intelectuais que você, ou que às vezes tenha em outras áreas. Te desanime de estar no meio de uma congregação onde um edifica o outro. Cuidado com aquilo que te desanima. Se você começar a ouvir qualquer coisa que não te dê alegria, ânimo, de falar, é isso que eu quero o reino de Deus, eu quero ir para a igreja, eu quero ir para o culto, eu quero pregar, eu quero me inspirar nos grandes homens e mulheres ao redor do mundo. Nós tivemos agora o irmão lá nos Estados Unidos, o Charlie Kirk. Kirk, o sobrenome dele era igreja em um idioma. Tivemos Charlie Kirk, que morreu por pregar a palavra de Deus. Tomou um tiro porque ele estava falando, pregando. Estudem depois a história dele. Ele ia nos debates e pregava a palavra de Deus. Ele acordava todo dia de manhã e falava: eu quero o reino. Qualquer coisa, conclui meu raciocínio, que te tira
esse ânimo, essa alegria, essa vontade de estar na presença de Deus, de tocar os instrumentos, de vir aqui arrumar a casa de Deus, de participar dos eventos, de ir para as festas, de viver ativamente o reino de Deus, de estar em comunhão, de amar uns aos outros, qualquer coisa está te matando, está te arrebatando para o mal. E qualquer coisa, eu não estou falando só de coisa religiosa, não. É amizade, é emprego, é qualquer coisa. Antes, crescei na graça, na misericórdia, na bondade de Deus que te tirou do pecado. E no conhecimento, como ele começa, ele termina, em conhecer a Deus. No conhecimento do nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach. E a ele, isso aqui, o nome disso que eu vou ler aqui é adoração. Do jeitinho certo que a Bíblia ensina, tá? Sem ser idolatria. A ele seja dada a glória, assim agora, como até o dia da eternidade. A eternidade onde nós vamos estar face a face com ele. Onde nós saberemos o nome do Eterno. Onde nós não teremos mais dúvidas. Onde nós estaremos em plenitude, com um corpo incorruptível. Antes, crescei na graça e no conhecimento de Yeshua, para que você não perca a sua salvação, para que eu não perca a minha salvação. Senhor, eu quero orar, te bendizer e te exaltar, porque o Senhor Deus tem coisas tão preciosas escritas aqui na tua palavra. Que o Senhor Deus nos instrua a vivê-la e não sermos meros ouvintes. A tua palavra é viva e eficaz e suficiente para conduzir a nossa vida. Que o Senhor nos encha agora do teu espírito, que o Senhor nos faça caminhar em santidade, que o Senhor Deus nos corrija as rotas e que nós possamos, ó Deus, te amar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém.